Boa noite, irmãos, graça e paz. No século XVIII, nós tivemos grandes avivalistas levantados pelo Senhor. William Grimshaw, um outro chamado John Wesley, e um que eu quero me referir agora, chamado George Whitefield. Certa feita, George Whitefield estava pregando a palavra, anunciando a palavra, uma multidão incontável de pessoas. E num determinado momento ele parou de explanar a palavra. E como que, assim, hipnotizado, ele ficou quieto e disse as seguintes palavras: Ele está aqui. Ele está aqui. Uma onda de amor, uma onda de graça se espalhou por toda aquela assembleia. Oh, amados irmãos, quem somos nós sem unção do Espírito? Para onde nós iremos? Nosso irmão estava falando na abertura aqui. Aprove o Senhor a usar vasos de barro. Quem somos nós para mencionar o nome de Jesus? Um homem que nunca pecou, que nunca teve intenção má no seu coração. Nunca precisou em todo o seu tempo de vida aqui nessa terra pedir desculpa de algo por que ele pudesse ter feito de errado. Um homem que andou de maneira plena, perfeita. Quem somos nós para falar dele? Quem somos nós? Então, nós precisamos sim da unção do Espírito, tanto para falar como para ouvir, porque a palavra de Deus é a palavra santa dele. É o coração dele que foi expresso nessas linhas. E é um livro biográfico, fala-nos da pessoa de Cristo. Certo estudioso disse o seguinte, que de Gênesis a Apocalipse, nós fizéssemos uma contagem de versículos, a cada 15 versículos, nós temos uma menção direta ou indireta da pessoa de Cristo. É um livro biográfico, é um livro lindo de se ler. Então, amados irmãos, com todo temor e tremor que são literais, aqui nós nos apresentamos para abrir a palavra do Senhor. E que seja um tempo diferente para as nossas vidas. O Senhor tem permitido que, a partir que introduzimos o nosso encargo na semana passada, o livro de Efésios e o eterno propósito de Deus, que verdadeiramente ao tocarmos aqui nessas esferas, nossos corações sejam, de fato, edificados, sejam movidos para que nós possamos ser conformados mais e mais à imagem daquele que é o amado da nossa alma. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que o Senhor nos ajude nesse tempo de meditação da sua santa palavra. Bondoso Pai Celestial, por tua infinita bondade, continua a falar conosco através do livro de Efésios. Ah, querido Senhor, nós necessitamos do teu socorro. Há pouco estávamos dizendo, é uma verdade, sem a tua unção não há possibilidade alguma de ministrarmos, nem mesmo de ouvir a tua palavra. Então que o Espírito Santo esteja passeando em nós, entre nós, trazendo-nos a edificação da palavra, trazendo o conforto, trazendo a exaltação necessária. Abra os nossos olhos e também nossos ouvidos espirituais, para que possamos não somente ver a tua beleza, mas também ouvir a tua doce voz. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Como disse, o nosso encargo, iniciado na semana passada, é o livro de Efésios e o eterno propósito de Deus. Esse é o segundo encontro que nós estamos tendo. Vamos ler aqueles 3 versos que eu coloquei como bases para nós e vamos guardá-los em nossos corações. Primeira citação, Efésios 2, o versículo é o 6. Efésios 2, 6 diz assim a palavra do Senhor: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Segunda citação, Efésios capítulo 4, versículo 1.
Diz assim a palavra: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E por fim, uma última menção, Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós temos assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós vamos guardar esses textos ainda em nossos corações, nós não vamos explorá-los ainda de maneira pontual, cada um deles, mas eles são necessários para que eles fiquem fundamentados aí nas nossas leituras. Na semana passada nós fizemos uma apresentação do livro de Efésios para os irmãos aqui. O que nós vimos? Nós vimos o quão rico é este livro, o quão ele é cheio de riquezas. Nós falamos de um homem chamado A.T. Pierson, que viveu no final do século XIX, século XX, e ele nominou essa epístola como a epístola do terceiro céu. Realmente, de tão elevada, de tão maravilhosa que é esta epístola. Nós vimos também que ela é considerada por muitos como os Alpes do Novo Testamento. E de tal forma ela é considerada dessa forma que é Deus nos convidando a subir passo a passo, até nós chegarmos naquele lugar mais elevado e encontrarmos e nos deliciarmos com a presença do próprio Deus. Para nós verificarmos assim o que os irmãos do passado, quando liam Efésios, quais eram as considerações que eles faziam. Então nós estamos diante de um livro tremendamente elevado. Já vimos os detalhes, nós não vamos aqui repeti-los aos irmãos, né, em que momento, né, e qual era a circunstância que Paulo se encontrava quando ele escreveu esta carta. Vimos que ele estava numa prisão, a sua primeira prisão em Roma. Junto com esta carta ele escreveu mais outras 3, que foram Filipenses, Colossenses e uma pessoal que foi Filemon. E nós temos nessas 4 cartas realmente aqueles momentos mais elevados, porque foram escritas no período de outono da vida do apóstolo Paulo. Ele estava prestes a entrar no inverno total, que seria a sua segunda prisão e, por fim, a sua morte. Então Deus revelou essas verdades a Paulo exatamente dentro desse contexto. Por que ele não escreveu aos Tessalonicenses dessa forma? Por várias situações, mas uma destas é exatamente isto: Deus preparou o seu vaso chamado Paulo, para que através dele, ele sendo exprimido como foi, pudesse produzir linhas tão maravilhosas, tão profundas, como estas que temos diante de nossos olhos. O que nós fizemos na semana passada também foi considerarmos várias doutrinas fundamentais que estão descritas aqui nesse livro. Uma delas eu vou pontuar apenas para vocês aqui, que nesse livro nós vemos que o propósito eterno de Deus é que toda a unidade desse universo gravite em torno da pessoa de Cristo. Rapidamente põe os teus olhos no capítulo 1, no versículo 10, apenas para fazer esse destaque, que é um texto extremamente chave. Se nós fôssemos escolher um versículo-chave, um capítulo-chave, um livro-chave de toda a Bíblia, para que resumisse aquilo que Deus tem como seu plano eterno na consumação de todas as coisas, esse seria o verso. Está escrito aqui no versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Hoje nós vivemos um caos, nós vivemos o quê? Uma desolação, uma desordem, por causa do pecado. Mas quando todas as coisas se consumarem, essa palavra convergir, conforme nós falamos na semana passada, né? Anake falaiô amai, ela é composta de 2 outras palavras, uma preposição e um substantivo, né? Para, em direção, né? Em direção ao cabeça. Ana, para, em direção ao cabeça, que é kefalé. Anake falael, não? Essas 2 palavras. Então, todas as coisas, em um determinado momento, convergirão na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, cada átomo desse universo gravitará em torno da pessoa de Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Isso não é visto nesse tempo agora.
E eu havia feito uma paráfrase rápida para vocês a respeito de um irmão chamado Abraham Kuyper, que viveu também no final do século XIX, início do século XX, foi um grande estadista dos Países Baixos, na Holanda especificamente, e ele disse o seguinte, né, sendo literal aqui para vocês: não existe nenhum único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre o qual o centímetro quadrado, Cristo Jesus, que é Senhor e soberano sobre todas as coisas, não clame, é meu. É meu. Se nós fatiássemos todo esse universo e conseguíssemos fatias de 1 centímetro cada um dessas fatias, nós iríamos ver uma assinatura lá, Jesus, e embaixo, isto é meu, isto é meu. Esse universo não se explica por teorias mirabolantes criadas pelos homens. Esse universo só pode ser explicado através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então esse texto sintetiza toda essa verdade em um texto extremamente maravilhoso. Entende porque é a epístola do terceiro céu? Porque são os Alpes do Novo Testamento, nós devemos subir passo a passo até chegar nas elevadas alturas e encontrarmos a presença maravilhosa do Senhor. É lindo de ver isto. Então nós falamos a respeito desse pensamento fundamental, nessa doutrina básica que é que toda unidade desse universo gravitará em torno da pessoa de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente maravilhoso. E mostramos também que o ponto central, se nós fôssemos aqui determinar o ponto focal de Efésios, é nos revelar que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é o novo homem, que a igreja é a habitação de Deus, que a igreja é o mistério de Cristo, que a igreja é a noiva de Cristo e que a igreja é a guerreira de Cristo. Tudo isso está em Efésios. Então esse é o ponto focal que nós encontramos nessa carta tão maravilhosa. Então vejam só, apenas os aspectos introdutórios que nós falamos, quantas verdades nós temos que podem despertar em nosso coração um desejo para estudar mais e mais a fundo estas verdades. E o que nós iremos fazer nessa noite? Nós vamos avançar um pouco mais. E nós vamos primeiramente dividir essa carta para melhor compreendermos. E essa carta ela pode ser dividida basicamente em 2 partes. São 6 capítulos, 3 capítulos de um lado, 3 capítulos de outro. São 155 versículos. Recomendo aos irmãos que não ouviram, para que leiam Efésios. Já aqui, agora mesmo, um jovem me procurou: Thomas, eu li essa semana já algumas vezes esse livro. Mas os grandes estudiosos da Bíblia, eu não quero pecar pelo exagero aqui, mas vou só repetir. Ele disse o seguinte: para que as cartas comecem a fazer sentido em nossos corações, para que você possa estudá-la, para que você possa de fato conversar com ela, você precisa ler no mínimo 60 vezes. É um desafio, não é verdade? Mas talvez seja grande para mim e para você. Mas leia 1, leia 2, leia 5, leia 10. E vocês vão conversar com a carta, e a carta vai entrar em vocês. E as verdades começam a interagir com o seu coração. Então, extremamente rica é esta carta. E ela pode ser dividida dessas 2 partes, né? Na primeira parte, se você vai anotar, lógico, da maneira mais básica é do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira parte. E a segunda parte, lógico, capítulo 4 ao capítulo 6. É a maneira como nós basicamente dividimos esta carta. Agora, o que nós vamos verificar? Alguns aspectos que envolvem a primeira parte, que encontra-se entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Depois vamos falar um pouquinho da segunda parte. Tudo isso como uns aspectos que vamos abordar para entendermos um pouco a divisão dessa carta. Então, nessa primeira parte, nesses 3 primeiros capítulos, lembre-se, nós vamos agora de maneira muito real entender o que Pearson disse para nós lá no final do século XIX, início do século XX, o que significa ser elevado ao terceiro céu. Vamos entender também o que significa nós galgarmos aqui esses Alpes até aquele ponto elevado para encontrarmos a presença do Senhor. Tudo isso de maneira muito pontual nós vemos de maneira mais específica nesses 3 primeiros capítulos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, nós temos as revelações mais profundas que estão descritas nessa carta. Nós temos aqui as descrições das bênçãos celestiais e espirituais que nos foram dadas. Olhem estamos no capítulo 1, versículo 3. Aí está escrito: bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejam que expressão maravilhosa, né? É uma palavra de louvor, de bendição ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção, não é com alguma, é com toda sorte de bênção. Muitos confundem essa bênção como se fossem bênçãos terrenas, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Aqui, a palavra de Deus está falando dessas bênçãos que têm características espirituais nas regiões celestiais. Tanto é que, a partir do versículo 4, até mais adiante, nós vamos ver várias descrições dessas bênçãos. E nós vamos considerar algumas delas agora. Então, aqui está o versículo 3 mostrando que nós somos depositários dessas bênçãos espirituais. E ele vai começar, então, a descrever para nós. Aí no versículo 4 está escrito assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Depois assim, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, mediante o Senhor Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não está escrito aí, versículos 4 e 5? É exatamente o que está escrito aí. Então vejam as riquezas que nós temos descritas aqui. Aqui você já pode levantar a seguinte questão: antes da fundação do mundo, antes mesmo que houvesse a criação de um átomo, antes mesmo de que houvesse a criação de seres angelicais, isso mesmo, antes de tudo, Deus já pensou na Isabel, Deus já pensou no Davi, Deus já pensou no outro Davi ali, já pensou em todos nós, Ele já pensou. Você já imaginou isso? Que o Senhor já teve você no coração antes mesmo que existisse um átomo nesse universo? Jane, o que é isso? Que Deus é este? Então, Ele planejou ter uma família. Porque não diz aqui, na parte que nós lemos, né, no final do versículo 4, para a adoção de filhos. Então Deus sempre teve um anseio no seu coração de ter uma família composta de muitos filhos que manifestassem as belezas, as glórias e também o caráter do seu filho maior. Vale agregar aqui para os irmãos que a igreja, conforme nós vamos ver no decorrer dos estudos, a igreja, ela atende os anseios da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como há pouco falamos, Deus Pai, Ele será atendido pela igreja, porque pela igreja Ele tem a constituição de uma família composta de muitos filhos que manifestarão o caráter do seu Filho maior, Jesus Cristo, correto? Mas a mesma Bíblia vai falar que a igreja também é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é composto de muitos membros que manifestarão o caráter do seu cabeça. Então a igreja também atende o anseio da segunda pessoa da Trindade. E a igreja também atende os anseios da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Porque a igreja também ela é o edifício. Ela é o edifício que é formado de muitas pedras vivas que reluzem a glória de Cristo. Vocês percebem o projeto que vocês fazem parte? Que projeto é esse? Não é impressionante? Esse é o projeto que Deus tem para nós. Nós não estamos no terceiro céu? Estamos no terceiro céu. Veja o projeto de Deus para nossas vidas. Fernandinho, o que é isso? Entende o que aqueles homens enxergaram no passado? Viram toda essa descrição, essa maravilhosa bênção aqui relatada. Então aqui está. Esse é o projeto de Deus de ter uma família. Imediatamente visto aqui, que por isso que está aqui que nós somos predestinados para Ele, para a adoção de filhos. Agora, quando nós colocamos o versículo 4 e versículo 5, nós vemos o seguinte: no versículo 4, que nós já lemos, a Bíblia fala que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para um objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Veja, quando a gente fala antes da fundação do mundo, nós estamos antecipando toda a criação, como nós falamos, e antecipando a própria queda, antecipando o próprio pecado. Pergunta para os meus irmãos:
Vamos pensar em Adão antes da queda. Adão precisava de santificação ou não? Ele não tinha pecado. É lógico que ele precisava de santificação, porque a santificação envolve a nós sermos conformados à imagem de Cristo. Adão precisava ter, isso é uma situação hipotética, o desenvolvimento, se ele ingerisse daquele fruto chamado árvore da vida, que seria a apresentação da vida de Cristo, o desenvolvimento dessa vida para que Cristo fosse a sua totalidade. Então, sim, a santidade é um projeto, sim, que envolve, nós que fazemos parte de uma raça caída, envolve, sim, a libertação e a vitória sobre o pecado. Mas a santificação era um projeto que antecipava isto. Não é lindo o que está aqui? Mas a Bíblia usa uma outra palavra, irrepreensíveis, aqui. E a palavra que aparece lá no original é amomos. Isso significa sem defeito. Isso nos remete lá para o passado, quando o israelita que pecava, ele tinha que escolher lá no seu redil um animalzinho, uma ovelhinha, um cordeirinho, um cabritinho. Mas ele podia ter algum defeito? Podia ter alguma mancha? Podia ter alguma doença para ser ofertado ao Senhor? Não. Tinha que ser um animal escolhido e passaria pelas vistas do sacerdote para ver se ele tinha condições de ser imolado ou não. Então, o que a palavra de Deus está nos mostrando no versículo 4 aqui, isso é tudo introdutório para a gente ver o terceiro céu. Deus queria, sim, que nós fôssemos santos, olha que bênção, mas também que fôssemos sem defeito, escolhidos a dedo. Esse é o projeto. Se nós não tivéssemos o versículo 5 aqui, já seria uma grande bênção para nós. Não seria uma bênção maravilhosa? Estarmos na presença de Deus, santos e irrepreensíveis, mas há um upgrade, há algo maior, uma promessa maior, que é o versículo 5. Então o versículo 5 é uma realidade maior, sobrepuja a própria bênção do versículo 4. Por isso que eu coloquei um do lado do outro para vocês. Porque no versículo 5, não só sermos santos e irrepreensíveis, versículo 4, irrepreensíveis, mas em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Aí nós ganhamos um status de filiação. Olha só, filhos de Deus. Murilo, você já pensou nisso, meu irmão? Não é você ser santo, irrepreensível, sem pecado algum, na presença de Deus. Agora você pode chamar Deus de Pai, por causa dessa obra perfeita. Tudo isso lá na eternidade passada. Bruno, você entende o que diz aqui? Não é o terceiro céu isso aqui? São os Alpes do Novo Testamento. Então aqui nós temos essa riqueza diante dos nossos olhos. Até para nós colocarmos um texto para cooperar com esse pensamento. Deixa o dedo aqui. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20. Nós temos aqui um quadro que nos mostra já pós-ressurreição. Então Jesus está conversando com os seus. Então no capítulo 20, no versículo 17, nós temos o seguinte: recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Agora nós podemos chamar Deus de Pai, porque em Cristo Jesus fomos constituídos filhos. Não é lindo isto? É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando a gente pega, por exemplo, o livro de Gênesis, nós vemos lá, e disse Deus, haja luz e houve luz, e disse Deus, já a separação entre águas e terra seca, e disse Deus, e disse Deus, e disse. Depois de Deus ter feito todas as coisas, vocês vão encontrar um versículo assim: e disse o Senhor Deus. Depois de ele ter criado todas as coisas, ele se manifesta como o Senhor da sua criação. O Deus criou, mas agora ele é o Senhor da criação. Mas Deus tinha algo muito mais profundo. Ele queria se revelar como Pai. E para isso, voltamos ao projeto. Então, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai. Não é lindo isso? É aqui
que nós enxergamos essa verdade. Voltando para Efésios, então, o que nós temos? A bênção do versículo 5, né, que nós estamos considerando, sobrepuja a bênção do versículo 4. No 4, nós fomos escolhidos para sermos santos e repreensíveis. No 5, segundo o beneplácito de Deus, nós fomos chamados para um relacionamento de família, de filhos. Isso tudo é Efésios. Então, essa é uma carta maravilhosa que nos remete a esta realidade. Irmãos, nós estamos diante dele não como servos, como os anjos são espíritos ministradores que servem, mas nós estamos diante de Deus como filhos diante da sua face. Leandro, você já pensou nisso? Que texto maravilhoso! Aqui está o projeto de Deus, antes da fundação do mundo, que ele tem para os seus. É muito lindo. Mas não para aí. A situação, ela avança, porque o Senhor tem nos chamado para quê? Para que nós tenhamos uma vida de quê? Uma vida de união com Ele. Uma vida de união. Apenas ainda dentro desse capítulo, versículos 22 e 23, eu estou saltando algumas coisas, porque nós estamos na parte introdutória. Mas o versículo 22 e 23 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então veja só o projeto de Deus, aqui mostrando-nos claramente que a segunda pessoa da Trindade, então seria feita cabeça da igreja. Então há uma unidade perfeita entre o corpo e o cabeça. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais. E o versículo 1 dos chaves que eu coloquei para vocês, do capítulo 2, versículo 6, diz assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só a obra perfeita de Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou com ele e nos elevou nos mais altos lugares celestiais e nos fez assentar com ele. Vanessa, que coisa linda isso que o Senhor fez com você. Ele fez isso. Que texto maravilhoso que nós temos. Isso é vida de união. Mas não para aí, o Espírito Santo ele também tem tinos poéticos, porque no versículo 10 vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí, quando você vai procurar essa palavra feitura no original, vocês vão encontrar poesia. Antônio, você é uma poesia de Deus. João, nós somos poesia de Deus. Vocês entendem o que é andar pelo terceiro céu? Tudo isso é um projeto de Deus. Um projeto maravilhoso que foi elaborado antes da fundação do mundo. Então, quando a gente toca essa carta, a gente toca essas realidades maravilhosas. Então, vejam só. Que textos maravilhosos. Vamos aqui, vira a página, capítulo 3, por favor. Ainda para olhar o que nós estamos considerando no que tange a primeira parte desse livro, que fala-nos, conforme eu falei para vocês, das revelações profundas, das riquezas espirituais, as quais temos aqui rapidamente abordado para vocês virem como são essas bênçãos celestiais que foram dadas a nós. Elas estão descritas dessa forma. Aí no capítulo 3, que eu estou citando, versículos 10 e 11, nós temos assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que texto maravilhoso. Que coisa maravilhosa nós temos aqui. Elô, você percebeu uma coisa aqui? Olha o versículo 10. Diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora. A pergunta que eu faço é: por quê? Poderia estar escrito assim, para que por Cristo Jesus a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Não seria maravilhoso? Mas como que a multiforme sabedoria de Deus se dará conhecida agora diante de principados e potestades? Pela igreja. Vocês já imaginaram o projeto que vocês fazem parte? Lucas, você faz parte desse projeto. Zé, é isso aí. Não é, Mauro? Nós fazemos parte desse projeto. Somos um poema de Deus.
Tudo isso antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Então nós temos aqui esse projeto. Deixa o dedo aqui, vamos para 2 Tessalonicenses. Siga adiante um pouquinho a Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vejam que texto nós temos aqui. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 1, versículo 10. Quando vier, e esse, lógico, quando vier está referindo-se à volta do Senhor, à segunda vinda dele. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Pergunta para os meus irmãos. Olha só. Quando vier para ser glorificado, acho que todas as versões aparecem como a minha, talvez alguma variação, para ser glorificado. Tem alguma versão que fala pelo seu santo? Não, né? É nos seus santos. E ser admirado em todos ou por todos? É em todos. Então, onde a glória do Senhor será vista e onde ele será admirado? Pela igreja. Entendeu, Evandro? Onde a beleza, a glória e a admiração de Cristo serão manifestas? Pelo povo de Deus. Não é uma tarefa incrível? Isso é estar nos páramos celestiais. Voltem lá para Efésios. Então, esta é a realidade que nos é mostrada por esse livro, na primeira parte. Olha que beleza nós temos diante dos nossos olhos. Que texto maravilhoso. Que projeto Deus tem para nós. Que plano é esse que Ele elaborou? E o plano dele não vai faltar. Aí eu pergunto e você responde para o teu coração: você faz parte desse projeto? Amém? Esse é o projeto eterno de Deus. Então nós estamos andando nos lugares celestiais. Entende que são os Alpes do Novo Testamento, o terceiro céu? Nós só vimos realidades maravilhosas, tão distantes da nossa agora, não é verdade? Nós estamos tão distantes disso. E o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos pegar o elevador lá da altura dos Alpes e descer até a nossa realidade. Aí onde a segunda parte do livro de Efésios entra. Nós vamos considerar algumas coisas agora. Então, como que todas essas verdades, como que todas essas realidades, esse chamamento, essa vocação tão maravilhosa da qual nós fazemos parte, como que isto, nesse momento, pode ser praticado? Paulo, não só nessa carta, como em Colossenses, e a gente percebe em outras também, ele sempre vai dividir lá dessa forma. Ele apresenta os aspectos, vamos colocar, doutrinários, como acabamos de mostrar aqui, os ensinos, mas depois ele traz para a prática. Como nós vamos vivenciar isto? Porque senão nós vamos ficar nos deliciando lá nas alturas, mas como nós vamos conectar isso lá de cima, aqui embaixo? Então, agora no capítulo 4, ele faz com a gente descer, saímos dessa realidade para entrarmos na prática do dia a dia. Isso é o livro de Efésios, do capítulo 4 ao capítulo 6. É a parte prática do livro de Efésios. E isso é lindo. E tu vai nos ajudar a buscar, vamos dizer assim, uma melhor compreensão daquilo que o Espírito Santo queria falar através de Paulo. Agora, para uma melhor compreensão dessa segunda parte, o que nós precisamos fazer? Uma subdivisão nessa segunda parte. Então, nós vamos ter, na segunda parte, 2 sessões para nós termos uma melhor compreensão. A primeira sessão é do capítulo 4, lógico, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 9. Essa é a primeira sessão. Ok? Você está anotando? Isso diz o quê? Diz a respeito da nossa vida no mundo. No mundo. Vai abranger o nosso relacionamento em todas as esferas. O nosso relacionamento que temos na sociedade, o nosso relacionamento que temos no nosso lar, marido, mulher, casamento, o nosso relacionamento pais-filhos, filhos com pais, o nosso relacionamento como patrão e como empregado. Abrange todas essas esferas. Então, mostra-nos o que? Diz respeito à nossa vida no mundo. Essa é a primeira sessão da segunda parte. Na segunda sessão, lógico, nós temos que complementar. É do capítulo 6, versículo 10, que é o seguinte, que nós concluímos, né,
da primeira sessão, até o final, que é o versículo 24. Uma sessão mais curta. E diz o quê? Diz a respeito da nossa atitude para com o inimigo das nossas almas. Então, o que nós fizemos? Olhando para a segunda parte, nós descemos e agora vamos ver tudo isso que nós recebemos como revelação maravilhosa, como que isso é algo prático na nossa vida dia a dia. Que não adianta nada nós termos uma compreensão clara essas realidades celestiais, se no meu dia a dia não há expressão. Não há uma expressão disso. Então, na segunda parte, a primeira sessão vai falar a respeito daquilo que é o nosso relacionamento nesse mundo. Diz respeito ao nosso relacionamento neste mundo, a nossa vida nesse mundo. E a segunda sessão diz respeito à nossa atitude para com o inimigo. Claro para nós? Então, dentro da primeira sessão, o que nós podemos dizer para vocês aqui? Olhe para o versículo 1, capítulo 4. Estamos na segunda parte. É um dos textos básicos que eu lancei para vocês. Não estamos diretamente nele, estamos fazendo para vocês hoje como que nós podemos dividir essa carta. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa vocação, esse chamamento, nos remete a tudo aquilo que nós acabamos de verificar nos 3 primeiros capítulos. Carol, você viu do projeto que Deus teve para você? Agora ele fala assim, Carol, agora Paulo está dizendo, como prisioneiro do Senhor, eu rogo que você ande de modo digno. De tudo isso que vocês ouviram, vocês vão andar de um modo harmônico agora, para fazer jus. Ou então vamos jogar tudo fora de todo esse projeto divino para nós e vamos tocar na nossa vida. Esse é o raciocínio. Então, a Bíblia está nos mostrando aqui que diante de tudo que nós recebemos, diante desse chamamento tão glorioso que aconteceu antes da fundação do mundo, devemos andar de modo digno. A palavra digno aí é a palavra harmônico. Há uma harmonia entre o que eu falo, entre o que eu vivo. Há uma harmonia entre o que eu creio como doutrina e aquilo que eu pratico. Há uma harmonia. Não há uma dicotomia. Eu não falo algo e vivo outro. Isso é hipocrisia. Então nós devemos viver segundo aquilo que nós recebemos do Senhor. Por isso que lá no começo nós estávamos falando, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre, nos abra os olhos espirituais para enxergarmos essas realidades tão profundas, das quais todos nós fazemos parte. Irmãos, não sejamos como Esaú, que pela troca de um prato de lentilha, perdeu o quê? Perdeu o seu direito de primogenitura. Ele desprezou aquilo que Deus tinha dado por direito a ele, a primogenitura. E Jacó, com toda a sagacidade dele, mas ele soube escolher a boa parte. E ele foi então escolhido do Senhor. Quantos estão, por causa de um prato de lentilha, por causa de uma vida de pecado, por causa de uma vida pecaminosa, negociando aquilo que é inegociável e celestial? Irmãos e irmãs, não brinquem com isso. Não negociem. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, isso é sério. Não seja como Esaú. Esaú escolheu a pior parte. Ele escolheu o prato de lentilha, ele escolheu a vida de prazer. E sabemos a colheita. Então o Senhor nos tem revelado. A pergunta é o seguinte, eu estou jogando todas essas informações nas mãos do Bruno. Agora, Bruno, o que você vai fazer com elas? Você e Deus. Isso vale para todos nós. Para todos nós. O que eu vou fazer com isso? Eu vim aqui para ouvir mais uma mensagem. Tá bom, eu ouvi mais uma mensagem. Talvez uma mensagem mais ou menos, uma mensagem boa, mas a questão é o que irei fazer com ela. Porque se o Espírito Santo estiver falando, a coisa vai pegar. Agora, se o Thomas estiver falando, pode jogar no lixo mesmo. Mas, se o Espírito estiver falando que nós fomos chamados para uma realidade tão maravilhosa como esta, e a Bíblia fala, agora vocês andem dessa forma, de forma digna desse chamado, então é sério. Então a Bíblia nos mostra nesse versículo 1 o modo pelo qual nós devemos andar. Mas no versículo 17 mostra o modo pelo qual não devemos andar. Versículo 17.
Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando nós estivermos considerando, nós vamos até o final dessa leitura para verificar que abrange todas as esferas da nossa alma, o texto aqui. Tanto a esfera dos pensamentos, a esfera da vontade, como a esfera das emoções. Que nenhuma dessas esferas nós podemos negligenciar. Então, não andem como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. As pessoas que não têm Deus no coração fazem o que acham, o que a sua carne dita. Não é sério isto? Então, aqui está, dentro desse contexto, a primeira sessão dessa segunda parte, mostrando-nos como que isto é sério. Diz respeito à nossa vida diante desse mundo, ou à nossa vida nesse mundo. Agora, na segunda sessão da segunda parte, do versículo 10 ao 24, conforme eu estava falando para vocês, diz-nos respeito à nossa atitude diante de um inimigo. Irmãos, nós vivemos numa sociedade caída. E a cada dia que passa, vocês estão percebendo a graduação da imoralidade subindo, o grau da imoralidade. Nós estamos perdendo todos os valores constituídos da vida. Os homens e mulheres não têm mais propósito de existência. Lendo uma reportagem rápida, ouvindo uma pessoa falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte, que hoje, no mundo, a quarta maléfica doença que aflige a sociedade é a depressão. No ano de 2030, ela estará encabeçando. Isso por quê? Porque o homem não tem Deus no coração. O homem se afastou de Deus, o homem tornou-se o seu próprio Deus, fez do seu umbigo o centro desse universo. Então, o homem sem Deus, o que se espera dele, senão a loucura, senão a doideira? É isso mesmo. O homem sem Deus é um homem que não tem para onde ir. É um homem que não tem escolha, o homem não tem valor, não tem propósito, não tem sentido na sua existência. Estava lendo um livro de Chesterton, e esse livro chama-se Ortodoxia, e ele diz o seguinte, num dos momentos, que uma pessoa fala assim, aquela pessoa foi internada, ela estava louca, ela perdeu toda a razão. Ele falou assim, não perdeu a razão não, ele achou a razão. Ele colocou a razão como o bem supremo da sua existência. E foi exatamente por ele se tornar um racionalista. Uma pessoa que colocou a razão como centro desse universo na sua vida, ele desprezou a Deus, ele encontrou a loucura. Esse é o fim da sociedade. Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que caminha a passos largos para a sua autodestruição. Como vocês bem sabem, a Bíblia fala sobre isso, que nos últimos tempos, Deus entregaria o homem às suas próprias paixões. Deus está tirando a mão dessa sociedade, está entregando ela a si mesma. Deus não precisa fazer nada para que o homem se perca. Sabe por que o homem não é pior do que ele é hoje? Porque Deus não permite. Mas Deus ele está afastando a mão do homem. E Deus está deixando o homem entregue a si mesmo, para ele ver a potência que há nele de autodestruição. O homem só não é mais pior porque ele não está entregue a si mesmo. Mas Deus está tirando a sua mão. Isso é bíblico. Nós estamos nos finais dos tempos. Então, queridos irmãos, nós devemos andar do modo digno pelo qual nós fomos chamados. Como igreja, nós temos a resposta. Você pode estar sentado de lado de pessoas que estão profundamente sofridas, estão em profunda depressão, e você tem o Todo-Poderoso que habita no seu coração, e você tem algo a dizer para essa pessoa. Apresenta a Cristo com amor, com graça. Então nós temos aqui nessa segunda sessão essa realidade. Capítulo 6, o versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, que é também um texto base. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui está a maneira como nós devemos agir, como devemos nos postar. Aqui, um capítulo 6, como eu estava falando, é uma das características da igreja, ela é a guerreira de Cristo. Essa armadura é para a igreja. Lógico, ela tem a sua aplicação individual, mas ela é para a igreja. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Esse é o ponto.
Então perceba como Efésios é extremamente rico nessas abordagens introdutórias que a gente faz. Então, o que nós estamos vendo hoje? A divisão desse livro. São 2 partes no geral, sendo que a segunda parte nós criamos 2 sessões. E conforme nós iremos ver, esta carta, ela é plena, ela é rica de verdades espirituais, mas também intensamente prática, conforme nós vamos depois estar vendo. É um contraste lindo. E qual é o meu objetivo para com vocês, então? Nesse tempo, depois nós teremos algumas outras colocações a serem feitas, mas especificamente nesse tempo, não exatamente hoje, mas nesse tempo que estaremos considerando, né, pela frente, é destacar alguns princípios que nos ajudarão a compreender o quê? A nossa jornada cristã, a nossa experiência cristã, a partir daquilo que nós vamos estar falando. E não somente compreender a nossa jornada cristã, mas também conhecer, né, descobrir o segredo de como nós podemos desfrutar de uma vida que agrada a Deus, ou seja, vivemos esse mundo de tal forma que nós vamos estar pregando ao mundo que nós entendemos o sentido real do nosso chamado celestial. E nós vivemos de tal forma que as pessoas estão vendo que em nós há algo diferente. Então, o meu objetivo é destacar alguns princípios. E quais seriam, então, estes princípios? Então, para que, na realidade, nós nos tornemos didáticos na apresentação, o que nós vamos fazer? Nós vamos, diante de cada uma dessas sessões apresentadas aqui, escolher uma única palavra e, a partir da palavra, nós vamos estabelecer os princípios. Aí vai ficar fácil para nós compreendermos e para nós seguirmos adiante. Agora, entra, de fato, aqueles textos que eu coloquei como base para vocês. Voltem para Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, versículo 6. Então, agora vamos ler aqui. Diz assim, a palavra de Deus: e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembre-se, eu quero apresentar para vocês alguns princípios, e para que sejamos didáticos, eu vou, de cada uma daquelas sessões, apresentar uma única palavra. Desse texto aqui, vocês circulem a palavra assentar. Essa é a palavra que nós vamos destacar aqui. Esta palavra é a chave para nós, por quê? Porque ela revela que a jornada cristã começa a partir desse descanso. A jornada cristã, ela não começa através de uma jornada até você atingi-la, o seu ponto final, e assentar e descansar. Não. A jornada cristã acontece a partir do descanso, assentados. Depois nós vamos ver isso na palavra. Como que eu posso compreender isso? Olhando para um outro princípio da Bíblia. Lá em Romanos 8:37, Romanos 8:37, se vocês quiserem ler, lá está escrito que, lá diz assim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é? 8:37 de Romanos. Vocês vão encontrar escrito aí que em todas estas coisas, sendo literal aqui na colocação, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que essa expressão mais do que vencedores? Pergunta, quantos vencedores há nesse universo? Seu nome? Aquele que tem as marcas nas mãos, que carregará essas marcas pela eternidade. Jesus. Só tem um vencedor. Um único vencedor. E a Bíblia fala que nós somos o quê? Mais do que vencedor. Então, significa o quê? Significa que a tua carreira, ela não é desenvolvida até você alcançar uma vitória. Você começa a sua trajetória a partir de um vencedor. Por isso que você é mais do que vencedor. Nós já sabemos o final do jogo. Nós sabemos quem vai ganhar esse jogo. Porque nós partimos a nossa jornada cristã a partir de um vitorioso, que é Cristo. É por isso que nós somos mais do que vitoriosos, porque nós não lutamos para alcançar uma vitória. Nós encontramos um vitorioso e falamos assim, essa vitória é de vocês, então parte de cá. Entende, Davi? Nós partimos aqui desse ponto, do vitorioso, que é Cristo. É o mesmo princípio. A vida cristã, para nós, começa na vitória. Nós já sabemos o final do jogo. Desde que nós
obedeçamos, desde que nós temos o nosso coração ligado ao do Senhor, não tem como nós mudarmos o placar. Então nós não lutamos para alcançar uma vitória, nós partimos ao ponto inicial de uma vitória existente. Por isso que somos, entende, Daniel, mais do que vencedores. É o mesmo princípio. Então a vida cristã começa assentados, começa no descanso. Começa exatamente no descanso. Isso é maravilhoso. Faz sentido? Lógico. Assentados. Vamos pegar a segunda palavra. Capítulo 4, que é o nosso texto base, né? Capítulo 4, já lemos esse versículo, vamos ler novamente, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Aqui você vai circular a palavra andeis. Andeis. Está dentro já da segunda parte, né? Que é a primeira sessão. Lembra que eu falei para vocês? Andeis. Diz respeito à nossa vida nesse mundo. Então nós vamos andar de modo digno, referente a tudo aquilo que nós recebemos dos 3 primeiros capítulos, das revelações celestiais. Então é andar de modo harmônico, de modo que agrada o coração do Senhor. Esta palavra andar descreve perfeitamente como devemos viver a nossa vida nesse mundo. Aí olhar para o que ela está envolvida, andar de modo digno da vocação que for chamada. Aí você é remetido para a eternidade passada, porque tudo aconteceu lá. Quando você coloca o livro de Gênesis e o livro de Efésios um do lado do outro, você percebe que Efésios antecede Gênesis, porque Gênesis, e no princípio, criou Deus. Ele tem um partido de uma criação, mas Efésios está antes do princípio. Então Efésios antecede Gênesis. Começa assim. Vejam a beleza dessa carta. Então, quando nós temos essa revelação, que fazemos parte desse projeto, então nós vamos desejar andar de um modo digno. Mostrar, através desse andar, né, através da nossa peregrinação cristã, nós devemos, nesse andar, demonstrar um comportamento que seja digno da alta vocação que fazemos parte. Entende, Sérgio? Aqui está. De que maneira o Sérgio deve andar? De maneira digna, na conformidade da alta vocação que ele faz parte. Senão, não funciona. Eu tenho a revelação maravilhosa aqui, mas a minha vida não corresponde. Então o Senhor tem nos chamado para entendermos esta realidade. Então essa segunda palavra, andeis. Então a nossa vida começa assentados, conforme nós vamos estudar palavra por palavra depois, nós vamos verificar quando Deus criou todas as coisas, em que dia o homem foi criado? No 6º dia, não foi? E o próximo dia do homem seria o que? O 7º. Ele já começa no descanso. Essa é a relação. A gente vai ver depois. Então mostra que a nossa jornada tem essa mesma implicação. Agora, considerando a terceira e última palavra, Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra aqui é firmes. Essa é a palavra que nós destacamos. Está dentro, então, da segunda parte, lógico, naquela segunda sessão que nós fizemos a menção para os irmãos. E diz respeito à nossa atitude diante do inimigo. Firmeza. Estarmos firmes. É o que a palavra está dizendo. Irmãos, esta palavra firmeza, firmes, mostra com clareza a atitude que nós devemos ter perante o inimigo. É exatamente a partir dessa firmeza que nós desfrutaremos do triunfo final. Tem muitas implicações aqui que envolvem isto, porque a nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne, é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. O inimigo é ardil, ele atua de tal maneira na nossa vida. Deixa eu citar apenas um exemplo para vocês, bíblico. Peguem, deixa o dedo aí, 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2. Paulo, percebendo uma situação entre aqueles irmãos, lá na igreja de Corinto, sobre o irmão que tinha cometido um pecado terrível, mas havia sido tratado pelo Senhor. Aí chega
uma orientação do apóstolo Paulo para aquela igreja referente a este irmão, capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Veja, a falta de perdão, a mágoa no coração é uma janela escancarada para Satanás agir. Quando não há perdão, quando nós guardamos mágoa, tenha absoluta certeza que você deixou uma fresta da tua janela. Sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai pegar uma cunha ali e vai bater naquela frestinha. E você não vai tratar disso. Você vai aumentar a sua mágoa. Aí ele vai colocar uma cunha maior, vai bater e vai aumentando, vai aumentando. E ele vai entrar com tudo. E vai levar você para o desespero. Trate de todos os assuntos para que você possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Isso que nós estamos vendo aqui. Voltem para Efésios. Isso rapidamente mostrando para vocês as implicações da luta na qual nós estamos envolvidos. Por isso nós devemos ter firmeza. Firmeza. Então vejam só, quando abrindo o leque dessa carta, nós temos todas essas belezas. Todas essas realidades diante de nós. Essa palavra é extremamente importante. Se nós fôssemos colocar um resumo de tudo que nós estamos propondo aqui, como a apresentação da divisão dessa carta. Então, Efésios 2,6 fala-nos da nossa posição em Cristo. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, fala-nos da nossa posição em Cristo, assentados. No capítulo 4, versículo 1, Efésios, fala-nos, como já disse para vocês, da nossa vida nesse mundo. Nós devemos andar de modo digno. E, por fim, no capítulo 6, versículo 11 de Efésios, fala da nossa postura diante do nosso inimigo, devemos ter firmeza. Firmeza, isso é exatamente isso. Qual é a observação que nós temos a dizer, diante dessa situação para os irmãos? Sempre teremos estes aspectos envolvidos na nossa vida cristã. Diante de Deus, nós temos descanso, assentados. Diante de Deus nós temos descanso. Diante dos homens nós devemos ter uma conduta digna. E diante das potestades satânicas nós devemos estar revestidos de toda a armadura. Deixa eu repetir para vocês. A observação final que eu faço, nesses 3 aspectos que envolveram essas palavras. Diante de Deus temos o descanso, estamos assentados. Diante do mundo, diante dos homens, nós temos uma conduta digna do chamado do qual fazemos parte. E diante das potestades satânicas, diante do inimigo, nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Isto é Efésios. Irmãos, estes 3 princípios são fundamentais, não somente para compreendermos a nossa jornada cristã, mas também para termos uma vida que agrada a Deus. É um relacionamento vertical diante do Senhor, é um relacionamento horizontal diante dos homens e um relacionamento de cuidado com as trevas exteriores, ou seja, o inimigo está à nossa volta. Essas 3 esferas envolvem a nossa jornada cristã. E nós precisamos meditar sobre isso. O que vamos fazer? Nas reuniões seguintes, Deus assim permitindo, examinaremos cada um desses princípios. Não temos a menor dúvida que será de grande valor. Estaremos estudando sobre o que significa estarmos assentados nos lugares celestiais, o que significa andar de modo digno e significa estar firmes diante do Senhor para estarmos atentos aí às ciladas que Ele arruma contra nós. Então hoje foi uma apresentação da divisão da carta. Temos já material para estudar, vocês continuem lendo Efésios, buscando outros, sentem em ombros de outros irmãos que leram e chegaram mais longe e vamos prosseguir. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te louvamos de todo o nosso coração. Obrigado porque antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor pensou em nós. O Senhor desejou ter uma intimidade conosco, Senhor. Isso é além da nossa compreensão, Senhor. Obrigado pelo teu maravilhoso plano celestial, o teu plano de amor, o teu plano perfeito.
Ajuda-nos a viver de modo digno desse tão glorioso plano, Senhor. Abençoe teu povo aqui presente. Guarda-nos debaixo do teu poder. Conceda-nos uma semana em reflexão estas grandes verdades para a tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.